Após a mensagem, eu vou tratar com vocês, ou falar um pouquinho sobre o livro que hoje está sendo lançado aqui nesta igreja. Louvado seja o nome de Jesus. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 1 e 2. Assim está escrito: Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Tome assento, queridos. Deus vos abençoe. Queridos e amados irmãos, o apóstolo Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 3, ele escreveu dizendo que muitos irão chegar perguntando onde está a sua vinda. E aí o próprio apóstolo Pedro diz que esses são escarnecedores, perguntando o que é feito das promessas. Cadê a promessa de que ele vai voltar? Desde que nós nos entendemos como gente, os nossos pais nos falaram e até agora nada aconteceu. O apóstolo Pedro dá uma resposta bem objetiva, clara, e diz: Deus não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para com todos, não querendo que todos se percam, mas que pelo menos sejam salvos. A visão do apóstolo Pedro mostra que nós vivemos na expectativa e na certeza de que Jesus vai voltar. E ele afirma dizendo que para Deus 1000 anos é como um dia que passou, ou um dia é como 1000 anos. Para Deus não existe questão de tempo. Deus pode fazer na hora que Ele quiser. E aí então surge uma pergunta, e que nós podemos responder para quem nos perguntar: quem garante que Jesus vai voltar? Eu quero nesta noite tratar sobre garantias da volta de Jesus. A partir desta pergunta: quem garante que Jesus vai voltar? E aí nós precisamos entender alguns pontos importantes dentro da Escritura Sagrada. Quem garante que Jesus vai voltar? Em primeiro lugar, a Bíblia Sagrada, a Escritura Sagrada garante que Jesus vai voltar. Mas alguém pode dizer: não acredito. E aí, problema de quem não quiser acreditar. Jesus disse que aquele que é de Deus ouve a palavra de Deus. Nós não precisamos bater cabeça com quem não acredita na palavra de Deus. João 8,47, quem é de Deus ouve, escuta a palavra de Deus. A Escritura Sagrada, a Bíblia Sagrada é totalmente inspirada, digna de toda aceitação, diz o apóstolo Paulo. O escritor da carta aos Hebreus diz que a palavra de Deus é espada de 2 gumes, é tão penetrante que é capaz de penetrar até a divisão da alma e espírito, juntas e medulas, apta para discernir todo pensamento humano. O salmista, no Salmo 119, versículo 105, ele diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. É como se você e eu pudéssemos andar com um farol amarrado na parte frontal, ou mesmo um farol nos nossos pés, andando e esse farol iluminando. É exatamente isso que o salmista quer dizer: é lâmpada para os meus pés. Onde eu passar, eu terei tranquilidade, segurança, porque eu estou de posse da palavra de Deus. Eu creio na palavra de Deus. Bendito seja o Senhor. Quem garante que Jesus vai voltar? Número 1, a Bíblia, a palavra de Deus. Número 2, quem garante que Jesus vai voltar?
Deus, o Pai. Mateus 24, 36, Jesus disse que daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos e nem o Filho, mas unicamente o Pai. Ou seja, quem garante que Jesus vai voltar é o próprio Deus, porque Ele começou essa obra lá no eterno passado. Apocalipse capítulo 13, versículo 8, parte B, diz: o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Esse Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo é o Senhor Jesus. O próprio profeta João Batista testemunhou dizendo: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus foi sacrificado antes da fundação do mundo, no eterno passado. E como que ele foi sacrificado? O sacrifício que Deus fez de seu filho foi no eterno passado, e foi exatamente como o sacrifício que Abraão fez de seu filho Isaque. Quando a Bíblia diz que Abraão sacrificou o seu filho, e estava mesmo para sacrificá-lo, quando Deus bradou dos céus e não permitiu que isso acontecesse. Abraão sacrificou Isaque no seu coração. Deus sacrificou o seu filho unigênito do seu coração e depois entregou em nosso resgate. Bendito seja o Senhor. Quem garante que o Senhor Jesus vai voltar é o nosso Deus. Ele garante que Jesus vai voltar. Quem mais garante que Jesus vai voltar? Fica então a pergunta. O Espírito Santo garante que Jesus vai voltar. Jesus disse: quando o Espírito Santo vier, Ele vos fará lembrar das minhas palavras. Você confere isso em João capítulo 16, a partir do versículo 1. Quando o Espírito Santo da verdade vier, Ele convencerá o mundo do pecado, Ele vos guiará a toda a verdade, Ele glorificará o Filho. É o Espírito Santo que santifica a igreja, é Ele que dá testemunho a respeito de Jesus. Bendito seja o Senhor para sempre. Quem garante que Jesus vai voltar? A palavra, o Pai, o Espírito Santo. Mas quem garante mais que Jesus vai voltar? Ele mesmo garante. João capítulo 14, a partir do versículo 1, Jesus disse: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Quem garante? Ele garante que Ele vai voltar. Jesus afirmou que vai voltar. Aleluia! Jesus deu provas, várias provas, de que sua volta é real. Ele vai voltar. E algumas provas Jesus deixou bem claro para nos dar a entender que Ele vai voltar. E aí Ele falou sobre o final dos tempos. Mateus capítulo 24, Ele fala sobre o final dos tempos. Ele fala sobre não sucederá essas coisas, não passará essa geração sem que estas coisas aconteçam. Muitos estudiosos da Bíblia foram levados a pensar que aquela geração seria Israel voltando a ser pátria, de 1948 para cá. Eu ouvi alguns pregadores no século passado, lá pelos anos 80, falando que possivelmente Jesus estaria voltando em 1988, por causa de Israel voltar a ser pátria em 1948. Outros estudiosos chegaram ao ponto de dizer que Jesus voltaria possivelmente em 2018, porque a idade de uma geração é 70 anos, segundo o Salmo de número 90. E aí alguns fizeram cálculos e até imaginaram,
possivelmente Jesus poderá voltar em 2018. Jesus não voltou em 2018, já estamos em 2019. Mas então, que geração é essa? É aquela geração da época de Jesus, porque aconteceu de fato no ano 70 a destruição de Jerusalém, de fato se cumpriu. E aí, quando nós estudamos uma profecia bíblica, nós entendemos as três partes de uma profecia. A profecia poderá ter um cumprimento imediato, ela poderá ter um cumprimento num futuro bem próximo e poderá ter um cumprimento num futuro distante. Aquela profecia de Jesus a respeito da destruição de Jerusalém, ela teve um cumprimento num período bem próximo, mas podemos entender também a geração do remanescente que está de pé até o dia de hoje, esperando a volta de Jesus. Aleluias! Uma outra prova verídica que Jesus deixou bem claro é a questão do lenço. Quando Jesus ressuscitou, quem registra isso é João, capítulo 20, versículo 7. O evangelista João deu essa pinceladinha, digamos assim, essa pista, quando escreveu dizendo que quando entraram no túmulo, após Jesus ter ressuscitado, o lenço que estava sobre a face de Jesus estava dobrado no lugar à parte. Alguns dizem que era na cabeceira onde Jesus estava deitado no túmulo. Seja lá como for, o lenço estava dobrado à parte. Aí nós temos algumas questões importantes quando nós estudamos o segredo do lenço que estava sobre a face de Jesus, sobre o rosto de Jesus. A primeira é que todo judeu, quando era convidado para se hospedar na casa de alguém, de manhã, antes de sair, ele deixava o lenço dobrado na cabeceira da cama, e quando o dono da hospedaria entrava e via o lenço dobrado na cabeceira da cama, entendia da seguinte forma: o meu cliente estava aqui e deixou o lenço como forma de gratidão por ter passado a noite aqui. Uma outra história nos conta que o rapaz, quando se apaixonava por uma moça, isso é fato na história dos Hebreus, que o rapaz, quando se apaixonava por uma moça, ele ia pedir entrada na casa do pai, e aí ele, durante a conversa, ele deixava o seu lenço dobrado junto ao lugar onde ele estava, e depois que ele saía, a família da moça e a própria moça ia procurar ver se o lenço de fato estava lá. E quando o lenço estava lá no lugar, ficava claro para toda a família que o rapaz iria voltar para assumir o compromisso de casar com a jovem. Terceiro, isso aqui, irmãos, é fato na história dos Hebreus. Um outro fato importante é que naquela época quando existia o amo e o servo, o senhor, no caso o amo, dizia: meu servo, prepare a mesa para eu jantar. E o servo então preparava, deixava tudo bonitinho, arrumado, e deixava o lenço dobrado em cima da mesa, que era para quando o seu patrão acabasse de jantar, ele iria pegar o lenço, limpar a boca, limpar as mãos, limpar a barba, e automaticamente ele iria embolar o lenço e jogar em cima da mesa. O servo não via o seu senhor jantar, o servo ficava do lado de fora, e enquanto o patrão não se levantasse da mesa para sair, o servo não entrava, ficava lá. Quando o patrão se levantava, o servo entrava e ia ver se estava o esquema preparado, porque existia um segredo entre o amo e o servo. E qual era o segredo? Se ele acabasse de jantar e deixasse o lenço embolado, jogado em cima da mesa, ficava claro para o servo: pode desmanchar a mesa, porque eu não quero mais comer nada, eu já acabei.
não vou voltar mais para a mesa. Se o servo entrasse e encontrasse o lenço dobrado, o patrão precisou sair, e o servo entrasse e encontrasse o lenço dobrado junto ao prato, ele não ousava tocar no lenço e nem chegar próximo da mesa, bastava ele olhar e ele entendia: o meu patrão ainda não acabou de fazer sua refeição, eu vou me retirar. Significa dizer que o meu patrão vai voltar para continuar comendo. Quando o apóstolo João escreveu, dizendo que Jesus teve o cuidado de deixar o lenço dobrado à parte, estava claro: eu vou voltar. Aleluias! Aleluias! Quem garante que Jesus vai voltar? Você pode ser perguntado por alguém. E aí você vai dizer: a Escritura Sagrada me garante que Jesus vai voltar. Mas eu não creio, o problema é seu. Quem é de Deus ouve a palavra de Deus e não bata papo. Quem mais garante que Jesus vai voltar? Deus. Deus é aquele que garante que seu filho vai voltar para buscar a sua igreja, a sua noiva. Quem mais garante que Jesus vai voltar? O Espírito Santo que está na igreja. Quem mais garante que Jesus vai voltar? O próprio Jesus garante que ele vai voltar. Quem mais garante que Jesus vai voltar? Os anjos garantem que Jesus vai voltar. Onde nós encontramos essa resposta? Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 10 e 11. Quando Jesus foi assunto aos céus, os discípulos estavam olhando para cima, e aí bateu tristeza no coração dos discípulos, e naquele momento 2 varões vestidos de branco apareceram no meio deles e disseram: varões galileus, por que estáis olhando para cima? Esse Jesus que foi assunto aos céus há de voltar da mesma forma como vocês o viram subir. Aleluias! Os anjos garantem que Jesus vai voltar, e não é mentira, é fato. Por quê, pastor? Porque anjos não mentem, anjos não aceitam adoração, anjos não aceitam e não recebem oração, anjos não aceitam pedido de misericórdia, eles cumprem a vontade do Eterno, eles cumprem a vontade de Deus, e eles vieram para dizer que Jesus vai voltar. Aleluias, 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 aleluias. Quem mais garante que Jesus vai voltar? Os apóstolos. Os apóstolos tinham como ponto principal de pregação a vida de Jesus, sua morte na cruz, sua ressurreição. Eles pregavam que Jesus havia subido aos céus, e eles diziam: ele vai voltar. E interessante é que os próprios apóstolos, quando Jesus estava perto de subir aos céus, se despedindo deles, eles perguntaram: mestre, quando será o tempo que restaurarás o reino a Israel? E Jesus disse: não vos compete saber as épocas e as estações estabelecidas por meu Pai. Jesus estava dizendo a eles que eles ficassem tranquilos, que eles permanecessem, que eles ficassem na cidade, até que do alto eles fossem revestidos de poder. E de fato, quando o Espírito Santo veio para inaugurar a igreja, eles foram incendiados de poder, de graça, de autoridade. E eles passaram a pregar com uma convicção tão grande a respeito de Jesus, mas a convicção era tão grande que eles esperavam Jesus voltar naqueles dias. A convicção era tão grande que alguns irmãos venderam propriedades, não quiseram nem trabalhar, ficaram lá de braços cruzados: Jesus vai voltar. Outros entraram em desespero porque viram seus parentes morrer e diziam: e agora? Meu parente morreu, será que ele está perdido eternamente? Ele não viu Jesus voltar. Foi preciso o apóstolo Paulo escrever uma carta à igreja de Tessalônica, no capítulo 4, a partir do versículo 13, quando Paulo diz: irmãos, não quero que vocês sejam ignorantes
a respeito daqueles que dormem, como as demais pessoas que não têm esperança, não têm conhecimento, e ele afirma ali com todas as letras que Jesus vai voltar, mas dentro dessa mesma carta ele diz: aquele que não trabalha não come, ou seja, voltem para as suas atividades, continue vivendo, continue fazendo tudo que vocês estão fazendo, porque a qualquer momento, escreveu o apóstolo Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 51, no momento, num abrir e fechar de olhos, aleluias, no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, e aí ele afirma isso com todas as letras, que Jesus vai voltar, ou seja, o apóstolo Paulo afirmou que Jesus vai voltar, e nós precisamos acreditar na palavra de Deus. A trombeta vai tocar a qualquer momento. Quem mais garante que Jesus vai voltar? O apóstolo Pedro garante que Jesus vai voltar. Inclusive ele escreveu na segunda carta, no capítulo 3, ele fala especificamente sobre a volta de Jesus, afirmando que Jesus vai voltar. Ou seja, os apóstolos tinham a plena convicção de que Jesus vai voltar. E qual é a esperança da igreja? Será que deixamos morrer essa esperança dentro de nós? Será que nós estamos mesmo despreocupados, achando que Jesus vai demorar mesmo, como muitos dizem por aí? E alguns até calculam que Jesus vai voltar daqui a muitos anos. E eles dizem: o evangelho não foi pregado ainda a toda criatura. Então eles fazem um cálculo, falta essa nação, falta aquela, e começam a fazer cálculo, e imaginam: Jesus só vai voltar daqui a 150 anos, mas Deus não retarda a sua promessa, diz o apóstolo Pedro, ele não retarda a sua promessa. A qualquer momento a trombeta vai tocar, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os vivos, os que aqui estivermos, por ocasião do arrebatamento, seremos arrebatados. Bendito seja o Senhor para sempre. Quem mais garante que Jesus vai voltar? O apóstolo Tiago, o meio-irmão de Jesus, que só se converteu após a ressurreição de Jesus. Ele afirmou que Jesus vai voltar, e ele chama a nossa atenção, no capítulo 5, no versículo 7, ele diz: irmãos, sede pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência, até que receba as primeiras e as últimas chuvas, a temporã e a serôdia, a temporã lá pelo mês de abril, a serôdia lá pelo mês de agosto. Ou seja, não tinha o processo de irrigação como nós temos hoje por aí afora. Naquela época, o lavrador plantava a sua semente e ficava, esperando até que Deus mandasse chuva. E tem uma coisa, a chuva vinha, e ele esperava a segunda fase, a chuva serôdia, as últimas chuvas, lá quase no final do ano, e a Bíblia diz que ele era o primeiro a gozar do fruto. Qual é a mensagem que o apóstolo Tiago passa para nós? É que se nós formos pacientes, perseverarmos na nossa fé, vivermos tranquilos, servindo a Jesus, sem abandonar a cruz, sem olhar para a direita ou para a esquerda, pode quem quiser se desviar, pode quem quiser para o inferno, pode quem quiser murmurar, pode quem quiser criticar, nos chamar de louco, não interessa, nós estamos esperando Jesus voltar. Aleluias! E vocês sabem que nós somos taxados de louco muitas vezes. Está lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 25. Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E, inclusive, ele diz que a fraqueza de Deus
é mais forte do que os homens, e a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. Aí então ele entra que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo. Mas quem são as coisas loucas? Você e eu, que somos taxados de loucos. E você sabe que isso é tanta verdade, que alguém diz assim: e agora? Pirou? Bateu a bola? Está louco? E aí nós vamos continuar afirmando: estou louco porque creio na promessa. Estou louco porque espero Jesus voltar. Loucura? Sim, loucura. E aí eu vou abrir um parêntese dentro da mensagem para falar um pouquinho sobre essa loucura que somos nós. Loucura? Sim. Loucura quando Deus pede para um homem de mais de 100 anos de idade apresentar o seu filho com quase 17 anos de idade a um sacrifício e ter que caminhar 3 dias a pé, subir um monte, amarrar o seu filho em cima de um altar feito de pedras, em cima da lenha, colocar fogo, primeiro matar e depois colocar fogo. Parece loucura isso, mas para Abraão não era uma questão de loucura, era uma questão de honra e fé, era uma questão de determinação. Abraão, o louco de Deus. Quem mais é considerado louco dentro da Escritura Sagrada? Já que nós entendemos que somos taxados de louco, pode nos criticar como louco. Quem mais é considerado como louco? Um velho de 600 anos de idade para construir uma arca que duraria aproximadamente 120 anos, o tempo que Deus deu para uma geração se converter, e o camarada construindo aquela arca, não se sabe como, sem os materiais e ferramentas adequadas que nós temos hoje. Louco! Mas o Senhor Jesus disse que assim como aconteceu na época do louco Noé, assim acontecerá também na sua volta, porque muitos estarão comprando, vendendo, alugando, casando, administrando. O velho Noé foi chamado de louco, até que o dilúvio veio e surpreendeu a todos. E aí entenderam, o louco, o velho louco estava certo. Quer um outro exemplo de loucura? Gideão. Deus chama o camarada, pobre, arrebentado, de uma família pequena, sem nenhuma estrutura, e diz: você vai vencer 120 mil midianitas. Mas como? E ainda disse para ele: oh varão, vai nessa tua força, que Deus é contigo. Se Deus é conosco mesmo, então por que nos sobreveio toda essa situação? E aí Deus manda ele preparar o exército, e ele, coitado, que nem nós, faz um cálculo, vamos ver, vamos preparar aí uns 30 mil homens, uns 32 mil, e vou ver. E Deus olha para ele e diz: meu filho, tem muita gente para você enfrentar essa batalha. Ei, prega para esse povo aí, quem for covarde, que saia das fileiras. E ainda hoje o Espírito Santo pergunta para nós: ei, quem for covarde, sai da fileira. Eu disse há uns dias atrás, lá na nossa sede do Campo da Alvorada, ou nós cremos na Bíblia, ou nós abandonamos a fé, porque a nossa fé não pode ser uma fé infrutífera, vazia. Nós temos que acreditar na palavra de Deus. Afinal de contas, quem é de Deus, ouve, acredita na palavra de Deus. E aí vocês sabem a história de Gideão, que ele, daqueles 32 mil, voltaram 22, ele ficou com 10, e aí Deus disse para ele: ainda tem muita gente. Mas como? Isso é loucura. É mesmo, eu quero fazer você ficar mais louco ainda. Você vai lutar só com 300, e com 300 ele venceu. Loucura, verdadeira loucura. Mas quando Gideão estava no campo de batalha, ele entendeu: isso não é loucura, é uma questão de honra e fé. Eu vou vencer os midianitas, e venceu. Aleluias. Quer ver mais uma loucura na Bíblia? E como os homens do passado foram taxados de loucos, nós também somos. Tem muita gente que critica: ih, essa igreja aí, esse povo barulhento, isso é tudo doido, pirado, endoidou, acabou. A minha mãe dizia, irmãos,
há 38 anos atrás, quando me converti, minha mãe dizia, pronto, deram uma lavagem cerebral na cabeça do meu filho e ficou doido. Foi na igreja, brigou com o pastor, desafiou o pastor, chamava o pastor de homossexual, tudo que não prestava, jogava em cima do pastor, e dizia, você deu uma lavagem na cabeça do meu filho, está doido. Olha o doido aqui, depois de 37 anos, olha o doido aqui. Quer ver uma outra loucura? É colocar um garoto de 16 anos para enfrentar um teba de macho de 3 metros de altura, armado com unhas e dentes, e ainda por cima um escudeiro na frente dele, com várias armas preparadas para a batalha. E atrás dele um exército poderoso que não teria condições de vencer. Aí bota um camarada lá, um franzino, na nossa linguagem de hoje, um pirralho, para lutar com um teba de macho chamado Golias. Loucura? É. Ele disse assim, mas não tinha um homem aí no meio de vocês para mandar esse pirralho? Esse garoto, eu sou um cachorro para você vir a mim com um pedaço de pau? E aí o garoto louco pela fé no Senhor, ele disse, tu vens a mim com espada, com lança, eu venho contra ti em nome do Senhor, Deus dos exércitos. E quando Golias pensou que não, já havia levado uma pedrada. Uma pedrada. Bastou apenas uma. Loucura? Sim. Davi sabia que não era loucura. Era uma questão de honra e fé. Você e eu somos loucos porque acreditamos em um Deus que nós não conseguimos ver. Acreditamos que Ele responde às nossas orações, acreditamos que Ele tem sustentado nossa vida, acreditamos que Ele tem fortalecido nossa fé, aleluias! Mas quem mais garante que Jesus vai voltar? O patriarca Abraão garante que Jesus vai voltar. João capítulo 8, versículo 56. Jesus disse que Abraão viu o seu dia e se alegrou demasiadamente. Ou seja, Abraão viu o cumprimento da promessa do Messias, a promessa que foi feita lá no jardim do Éden: a semente da mulher esmagará a tua cabeça. Essa promessa ficou zoando na cabeça de Satanás. Quem será a semente da mulher? Vou matar o primeiro que se apresentar como adorador. Matou Abel, mas não era Abel o Messias prometido que viria esmagar sua cabeça. E aí ele se levantou, vou matar o próximo libertador que se levantar, e lutou para matar Moisés e não conseguiu. E ele prossegue nas suas investidas, lutando para matar todo aquele que se levantasse com pretensões para ser o libertador, o Messias, e não conseguiu. O profeta Jeremias profetizou a respeito do sacrifício das crianças na época do rei Herodes. E como foi um sacrifício, Herodes mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo, com a intenção de impedir que Jesus vivesse para cumprir a sua promessa. Olha, irmãos, carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 23, está escrito: retenhamos, pois, firmemente a confissão da nossa esperança, porque fiel é aquele que fez a promessa, ou aquele que prometeu. Em algumas outras versões, Deus é fiel na sua palavra, na sua promessa, mesmo que o inimigo tentou impedir o plano de Deus de todas as formas, mas já estava estabelecido desde o eterno passado que o Messias viria para cumprir o plano de Deus. Ele disse na cruz: tetelestai, está cumprido, mas deixou o lenço lá para dizer: não se preocupem, eu vou voltar para buscar a minha igreja. Aleluias! Quem mais garante que Jesus vai voltar? O apóstolo Judas, o meio-irmão de Jesus,
deixou escrito para todos nós, carta de Judas, no versículo de número 14, ele fala de uma revelação que está escrito no livro apócrifo de Enoque, e possivelmente na época de Judas, esse livro ainda existia, e Judas teve acesso a esse livro, onde diz que Enoque teve uma revelação especial, que ele viu o dia do Senhor Jesus vindo com milhares de seus anjos, ou seja, olha aí quanto tempo Enoque andou com Deus, e ele viu a grande revelação do Filho de Deus, vindo com milhares de seus anjos. O apóstolo Judas fez questão de escrever e deixar registrado que esta é uma promessa que não passa, essa é uma promessa que vai se cumprir, pois passa o céu e a terra, mas as palavras do Senhor não passarão. Ele é fiel na sua palavra. Mas por que nós temos que acreditar nas promessas de Deus? Por que nós temos que confiar em Deus? Por que nós temos que acreditar de fato que Ele vai cumprir suas promessas? Porque Ele não é homem para que minta. Números 23, 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria Ele não faria, ou falaria e não confirmaria? Ele é fiel na sua palavra. Nós podemos acreditar que Ele vai cumprir a sua promessa. Mas por que nós temos que acreditar mesmo que Ele vai cumprir suas promessas? É o que eu citei ainda agora aqui, Hebreus 10, 23. Que nós temos que ser firmes na nossa fé, porque fiel é aquele que prometeu. Mas por que nós temos que confiar mesmo nas promessas de Deus? Porque Ele é um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Isaías 64, versículo 4, porque desde a antiguidade nunca se viu um Deus, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que opera a favor daquele que espera nele, ou que espera por ele. Enquanto nós descansamos, Ele está trabalhando. Enquanto estão nos chamando de louco, Ele está nos fortalecendo. Enquanto estão criticando, Ele está nos dando graça, nos levantando, nos fortalecendo. Ele é fiel. Mas por que devemos acreditar nas suas promessas? Porque Ele é soberano. Ele é soberano, está lá em Jó 42, versículo 2, bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus planos ou pensamentos poderão ser frustrados. Então vale a pena confiar no Senhor, vale a pena confiar na sua promessa. Mas por que vale a pena confiar na promessa de Deus? Porque Ele é um Deus que trabalha dentro do tempo estabelecido por Ele mesmo. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 em diante, diz que para tudo há um tempo estabelecido pelo próprio Deus, e para todo propósito também há um tempo. Ou seja, o escritor sagrado está falando do Cronos e do Kairos. O Cronos é o tempo que não para, e que nós estamos dentro desse tempo chamado Cronos, que vai correndo velozmente. O tempo vai passando, e vai passando igual para todos. Todos vão crescendo, todos vão trabalhando, todos vão tendo oportunidade, e esse tempo vai passando, e nós vamos envelhecendo, e o tempo vai passando, vai uma geração, vem outra geração, vai uma geração, vem outra geração, vai uma, vem outra, e Deus mantém sua palavra funcionando na vida de todos. Esse é o tempo Cronos, não para. Mas o tempo Kairos é diferente, ele sobe e desce, ou seja, tem hora que você está em cima, tem hora que você está embaixo, tem hora que você tem vitória, tem hora que você enfrenta luta, tem hora que você passa por momentos de grande alegria, grande vitória, e tem hora que você passa, esse é o Kairos, sobe e desce. A vida cristã é assim: subo o morro e desço o morro, carregando a minha cruz, mas não deixo de marchar ao encontro de Jesus. Eu espero a promessa, Aleluias. Vale a pena esperar no Senhor, porque Ele é um Deus que cumpre sua palavra, porque Ele é um Deus soberano, porque Ele é um Deus que trabalha para aquele que nele espera, porque Ele é um Deus que trabalha dentro do tempo estabelecido por Ele mesmo. E quando Ele quer, Ele aperta o Cronos e para tudo. Que é isso, pastor? Isso é loucura. Ele para.
Ele parou na época de Isaías, fez o relógio de Acas voltar 10 graus, ele parou o Cronos. E ele é tão poderoso para parar o tempo, que na época de Josué, ele fez todo o sistema de rotação e translação parar. Para tudo, porque o meu servo pediu. Ei, escute, o Deus que nós servimos é um Deus tão poderoso, que Ele pode parar todo o sistema da terra para abençoar você. Ele pode mudar o curso da natureza para abençoar você. Ele pode fazer você de pequeno sair ficar grande, e de exaltado ficar pequeno. Ele muda a história. Bendito seja o Senhor para sempre. E por último, quem garante que Jesus vai voltar? Todos nós. Mas pastor, como é que nós garantimos que Jesus vai voltar? Firmados na palavra de Deus, nós podemos afirmar que Jesus vai voltar. Não interessa quem acredita ou quem deixa de acreditar. O importante é que eu e você acreditamos e nos mantemos de pé nas promessas do Senhor. Bendito seja o Senhor para sempre. É tão real que nós acreditamos, e é tão real que nós afirmamos que Jesus vai voltar, que nós já estamos nesse processo há 2000 anos de história. E é impressionante que do século 6 para cá, ou do século 6 ao século 16, que alguns chamam de período negro da história da igreja, e isso tem um meio de verdade e também não, porque nesse período da Idade Média foi o período de grandes avanços, de grandes descobertas, de grandes filosofias, de grandes sábios que estudaram, que descobriram muitas coisas. Então não foi um período tão negro assim como dizem, mas foi um período de grande perseguição da igreja romana contra a igreja do Senhor Jesus. Mas olha, a igreja venceu. E quando o inimigo pensava que a igreja estava destruída, ela se levantava das cinzas. Antigamente você sabia que a perseguição era tão grande que em cada esquina a gente via um bar, 2 bares dentro de um quarteirão. Hoje a história mudou. Em cada esquina nós vemos uma igreja, não importa qual seja. Ele não vem buscar uma placa de denominação, ele vem buscar um povo seu, especial, zeloso de boas obras. O evangelho nunca foi tão bem pregado em todo o Brasil como nos dias atuais. Não importa, embora Paulo escreveu dizendo que uns pregam por ciúme, por contenda, por vanglória, por cobiça, por dinheiro, mas existem outros que pregam de boa fé, com tranquilidade, com amor, com dedicação, com zelo. Ei, onde está você que é zeloso pela palavra? Levante a mão. Por esse motivo, nós não podemos perder o foco da volta de Jesus. Ele vai voltar a qualquer momento. Não se preocupe. Para alguns, a gente pode até dizer assim, ele já voltou, entre aspas, porque já estão descansando, já estão livres do pecado, estão livres de ser tentados, estão descansando, como Paulo usa a linguagem bem clara, dormem no Senhor. Mas o desafio é para mim e para você. Porque o apóstolo Paulo, dentro da primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, onde nós lemos, ele diz, não durmamos como os demais. E aí nós temos aqui 2 tipos de sono. Nós temos aqui os que dormem, de fato, porque estão descansando em Cristo, mas existem aqueles que estão dormindo por causa do pecado, por causa das coisas erradas desse mundo. Nós não estamos dormindo nesse sentido, nós estamos acordados, nós estamos alertas, nós estamos atentos, e por esse motivo nós esperamos a sua palavra, o cumprimento da sua promessa. É como diz a letra do hino, nossa esperança é a sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar.
Que Deus abençoe, queridos irmãos. Continue firmes, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Hebreus capítulo 12, versículo 1 e o versículo 2. O escritor sagrado diz: portanto, nós que estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos do pecado que tão de perto nos assedia, corramos firmemente a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezou a vergonha e assentou-se à destra do trono de Deus. Ele sofreu na cruz por mim e por você. Sofreu a dor física, sofreu a dor moral, a dor emocional e a dor psicológica. Jesus sofreu tudo isso por nós. E a maior dor que Jesus sentiu não foi a física, como nós poderíamos imaginar, foi a dor moral. Nenhum judeu jamais aparecia em público com vestes íntimas, como fizeram com Jesus. Ali ele estava enfrentando uma dor moral muito grande, mas o escritor da carta aos Hebreus diz que ele desprezou a vergonha. Ele não estava ali olhando para a vergonha que ele estava enfrentando. Sabe para quem ele estava olhando? Para mim, para você. Quando ele disse: Pai, está cumprido, porque lá no dia 8 de abril de 2019 vai ter um povo reunido me adorando, e é por eles que eu estou morrendo hoje. Não abandone a sua fé. Mantenha seu olhar firme em Jesus, porque a qualquer momento a trombeta vai tocar. Não perca a esperança. Mantenha-se firme, olhando para Ele. Não olhe para o homem. Se você olhar para o homem, você poderá cair. Todos nós somos falhos. E eu costumo dizer que do pastor até o porteiro, todos estamos sendo tratados por Jesus. Nenhum de nós aqui somos perfeitos. A única diferença dos pastores para os irmãos que estão aí e que não tem um título pastoral ou uma chamada, a única diferença é que Deus nos deu uma vocação, uma chamada, uma unção, e nos destacou no meio de todos para servir a igreja, servir de exemplo, servir de modelo, servir de amor. Servo da igreja é a única diferença. Todos nós somos falhos e que dependemos tanto de Jesus, e que quando nos trancarmos no quarto devemos dizer: Senhor, me ajuda, me dá a tua graça, me ajuda a te servir melhor, me ajuda a viver melhor, me ajuda a servir a tua igreja melhor, me ajuda a ser santo, a buscar a santificação, a pregar a tua volta, a pregar o teu amor, a pregar a tua bondade. Se você pensava em desistir, esqueça. Jesus marcou esse encontro hoje para dizer para você: filho, a minha promessa está de pé. Vamos focar naquilo que Tiago escreveu? 5:7. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Que Deus abençoe, queridos. Que o Senhor vos guarde. Eu quero, em rápidas palavras, pérolas do meu arquivo. Esse tema foi pensado porque todas as mensagens que eu já preguei, eu tenho arquivado. E eu considero o meu arquivo pérolas. E eu venho escrevendo já há algum tempo e resolvi transformar em livros. Daqui a mais ou menos uns 7 meses, no final do ano, eu acredito que eu vou publicar. Esse é o primeiro volume. Devo publicar em dezembro o segundo volume. E pretendo, enquanto Jesus não voltar, continuar fazendo isso. Meu pastor, muitíssimo obrigado.
o Senhor fez por mim o que só Deus poderia tocar no seu coração para fazer. Sou agradecido. Agradeço o ministério dessa igreja. Olha, irmãos, eu tenho uma dívida com vocês. Eu posso ir para o Japão, mas eu sou filho desta igreja. O livro custa R$25. Quem não puder comprar agora, compra depois, à vista ou passa no cartão, tá? Meu carinho, meu agradecimento a todos vocês, aos irmãos que vieram lá do nosso campo da Alvorada. Tem alguém aqui, lá da Alvorada? Tem alguns irmãos aí lá da Alvorada aqui conosco, Deus abençoe. Uma multidão lá da Alvorada está aí. Agradeço os irmãos que me curtiram no Face, prometeram que estariam aqui. Agradeço de coração a todos vocês. Deus abençoe.